Boa noite, capitão Stefan, boa noite a todos os nossos seguidores aí do Costa Andrade, do nosso Facebook e Instagram, e também hoje, em especial, ao Bocaiúva Online, que estamos fazendo a transmissão aqui diretamente do estúdio, e uma grata satisfação de recebermos aqui o capitão Stefan, que é comandante da 210ª Companhia de Polícia Militar, aqui de nossa querida cidade de Bocaiúva. E, rapidamente, um breve relato da atuação dele junto aqui à nossa cidade. Ele está aqui há 1 ano e tem prestado um serviço relevante à frente da Polícia Militar. Hoje, nós vamos trazer para todos vocês um assunto muito importante, que é a respeito da Lei 11.340 de 2006, a tão conhecida Lei Maria da Penha, que podemos discorrer aqui muito a respeito dela, são assuntos assim, muito pertinentes da vida diária da Polícia Militar, do Judiciário, da Polícia Civil. E agradeço, capitão, pela aceitação em relação ao nosso convite, e eu gostaria de já começar com o senhor fazendo algumas perguntas a respeito dessa lei. Em relação à questão da proteção, o que ela vem a proteger? Em relação à questão da violência doméstica trazida na lei, quais são as formas dessa violência doméstica? Como que é essa situação perante a lei e proteção da mulher? Sim, uma boa noite a todos, boa noite, Manuel, boa noite ao Bocaiúva Online, que também está em parceria aqui. Então, assim, para nós, para mim aqui, representando a Polícia Militar em Bocaiúva e região, com certeza é uma grata satisfação. Já de início eu agradeço a você o convite. Com certeza, para nós é muito importante a gente poder levar a conhecimento das pessoas, mais ainda, falar um pouco de forma mais informal, uma maneira mais até descontraída, para que as pessoas possam compreender e, a partir disso aqui também, buscar os seus direitos, buscar realmente se estabelecer na sociedade conforme o seu gênero. E no caso aqui nós vamos tratar principalmente dessa Lei Maria da Penha, que é a Lei da Violência Doméstica, que é um tema, como você disse, muitíssimo relevante. Então, primeiramente, só para a gente trazer algo a respeito disso, na verdade, essa lei, a própria Maria da Penha, que foi quem deu causa a essa lei, num gesto assim que realmente foi até demorado, Na verdade, demorou-se mais do que 20 anos para que essa lei se estabelecesse no Brasil de forma efetiva. Mas a própria Maria da Penha, ela traz que essa lei, ela não veio para punir os homens, mas, na verdade, ela veio para proteger a mulher, para livrá-la de qualquer tipo de violência doméstica e para que ela tenha uma vida livre de qualquer tipo de violência. Então, essa é a principal finalidade dessa Lei 11.340, que trata desse assunto. E, nesse sentido, nós vamos verificar o quê? Talvez alguém se pergunte, o que é a violência doméstica? E nós temos a tendência, realmente, de achar que violência é só aquilo que causa algo que vai denegrir a nossa parte física, a questão física. E essa lei, ela abrange muito mais. Ela traz, na sua lei, ela traz que ela elenca, no mínimo, 5 tipos de violência, 5 tipos de violência, que é a violência física, a violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual e também a violência moral. E que são questões que a gente também pode trabalhar, pode compreender, porque a psicológica é quando, por exemplo, a pessoa ela é impedida de ser, por exemplo, quem ela é. E muitas das vezes a psicológica, capitão, às vezes é até mais gravosa que até uma violência de outra forma, de física que seja, porque causa danos até de difícil reparação, que a pessoa pode ter que fazer um tratamento de longa data para tentar se recuperar. Verdade. Então, tem essa questão da violência moral também, que vem tratar aí de qualquer tipo de calúnia, difamação, injúria, por exemplo, xingamentos, algo que venha denegrir a imagem ou a reputação dessa pessoa, que está previsto também no Código Penal, nos artigos do 138 ao 140, que prevê lá também a punição, responsabilização
do agressor, né, do autor sobre isso. E a gente fala também, verifica essa questão, até a violência sexual. Por exemplo, a pessoa ser obrigada a manter um tipo de relacionamento sexual com aquela pessoa, ou qualquer outra situação que ela não queira, né? Isso que seja obrigada a fazer. Que seja obrigada a fazer. Então, com certeza, também isso é um tipo de violência sexual. E até na questão patrimonial, por exemplo, é quando esse autor, esse agressor, ele se apossa de tudo que essa mulher tem, né? E de forma totalmente em que ela fica sem... ela não consegue reagir perante aquela situação porque ela está ali vulnerável, ela está numa situação ali em que ela não sabe a quem procurar, como se defender, e então ela totalmente fica vulnerável. Então, quer dizer, ela entrega tudo que ela tem, às vezes seus bens, os objetos que ela usa, seus objetos pessoais, né, em prol de manter, entre aspas, uma relação equilibrada. Só que muitas vezes isso não acontece. Que, inclusive, é algo depois que a gente pode até falar aqui também, o Manuel, sobre o ciclo da violência, que é um ciclo, na verdade, é algo que se repete. Só que muitas vezes a mulher envolvida naquela situação, ela não consegue compreender, porque talvez ela já está tão abalada psicologicamente e emocionalmente, envolvida em todo aquele ambiente negativo, que ela não consegue mais enxergar. Então é por isso que ela tem que, nesse caso, talvez ter amparo imediato de autoridades, de familiares, de amigos, para poder, como se diz, abrir a visão dessa mulher nesse sentido, para que ela possa realmente ela gozar dos direitos de uma pessoa humana, dos direitos fundamentais que são previstos na nossa Constituição Federal, por exemplo. Sim. Às vezes, né, capitão, essas violências domésticas, às vezes nem começam com agressão física, às vezes começam até numa má resposta, numa má colocação, e a coisa vai evoluindo até que parte por uma agressão psicológica, por uma agressão física, e até, infelizmente, crimes até mais graves que nós nos deparamos aí todos os dias nas mídias e até em outros meios de comunicação. Então, às vezes, é o que a gente sempre fala, né? A mulher tem que tomar certos tipos de cuidado e verificar as atitudes que o seu companheiro, o seu marido vem tomando diariamente e ela sentir até onde aquilo está dentro de uma normalidade, a que passa para uma agressão. Porque nem sempre, como eu disse a vocês, ela começa já com uma agressão física, uma agressão mais gravosa. Começa numa má resposta, numa má colocação, e as coisas a cada dia vão só se agravando. Sim. E quando ela vê, ela já está totalmente submissa àquela situação. Justamente, é aí que nasce o que a gente chama na Polícia Militar, e o que vem tratar sobre a violência doméstica, sobre esse trabalho que a Polícia Militar também desenvolve, justamente isso. Nós vamos ali, a partir de um momento, né, nós vamos falar posteriormente sobre isso, vamos conscientizar a mulher desse ciclo da violência que ela está vivenciando. Porque no primeiro momento, às vezes, é só uma má resposta, como você disse. Talvez a pessoa ela se irrita, o autor, o agressor, ele se irrita por qualquer coisa. E a mulher acha que isso é normal. Ah, não, ele está cansado, ou ela está cansada. Porque nós vamos ver que a violência doméstica ela tem outras nuances, né? Que não só a questão marido-mulher. Mas, então, às vezes, pensar ele está cansado, às vezes ele está embriagado, ele está vivenciando uma situação difícil, então, isso vai sendo tolerado, achando que isso vai acabar, e não acaba. E o que ocorre a partir daí? Então, começa essa primeira tensão da pessoa começar com xingamento, se irritar por qualquer coisa e denegrir realmente essa pessoa, como a gente disse, nesses vários tipos de violência. E, no segundo momento, parte realmente para aquela agressão, seja verbal, seja emocional, seja agressão física, seja nessas outras nuances que nós falamos. Só que o que acontece, Manuel? Uma coisa que talvez a pessoa pense, não, agora acabou. Então agora ele está bem, o meu parceiro está bem, agora acabou. Só que o que acontece? É uma tensão inicial, depois vem para a agressão completamente dita, propriamente dita, e depois, aquela pessoa, aquele parceiro, ela acha que ela está ali agora fazendo algo como se fosse pedindo, entre aspas, desculpas para a pessoa. Sim. Ah, não, você me desculpa, eu não vou fazer isso mais. Aí já começa, assim, no sentido de levar presentes, levar flores, por exemplo, como se fosse ali, a gente chama, né, a lua de mel, entre aspas, que depois vai se transformar realmente numa lua de fel, podemos dizer assim. Pesadelo, né? Não é? Num pesadelo.
E isso se torna um ciclo constante, até que a mulher ela realmente toma consciência disso tudo e dá um basta nessa situação. Capitão, já que a gente já está falando dessas outras nuances, em relação à proteção, a lei só protege a mulher em relação à violência cometida pelo marido ou tem outras possibilidades? Bom, na verdade, o objetivo da lei é proteger principalmente a mulher, sob qualquer situação. Sob qualquer situação. Agora, o que a gente pode dizer? Não só o homem, ele está submetido a isso como agressor. Entendi. Compreende? Sim. Porque a lei ela foi feita para proteger a mulher. Só que a gente observa que hoje a lei ela está principalmente nas unidades familiares, no lar, nos relacionamentos afetivos íntimos. Isso independe se é marido e mulher, se é uma relação, por exemplo, homoafetiva, se é uma relação entre pais e filhos, sempre tios e primos, avós né? Então, assim, é no âmbito familiar, sendo que se a vítima primeira for mulher, aí sim o agressor, independente da situação de gênero dele, ele poderá ser acometido e ser punido por essa lei. E a vítima também, né? Porque até recentemente o STJ teve uma decisão em que determinou a proteção em relação a uma transexual. Então, assim, é uma lei que abarca proteção em relação às violências ocorridas no âmbito doméstico, no âmbito familiar. Então, ela pode ser aplicada. Isso fez até me lembrar, capitão, uma situação. Foi logo que eu comecei a advogar, até com o doutor Sócrates Dumont, sobrinho. A lei não havia, eu acho que nem uns 4 anos, se foi no máximo que ela já estava vigente. Ele conseguiu a aplicação de afastamento da mulher do lar porque a mulher era agressora na situação em relação ao homem. Ela entendeu? que era agressora, né? Sim. Então, assim, é uma lei que visa abarcar essa proteção realmente ao ambiente familiar. Na primazia em relação principalmente à mulher, né? Que, na maioria dos casos, ela que é a vítima. Mas existem essas aplicações analógicas da lei para que possa abarcar toda a questão de proteção em relação a evitar a violência doméstica, né? Isso eu acho que é relevante você destacar mesmo, Manuel, porque é justamente isso. Alguns até comentam, né, que seria a lei do João, né? Sim. Tem Maria da Penha, a lei do João, mas na verdade é justamente isso. É uma violência familiar, é uma violência que está no âmbito doméstico, e isso, dependendo da interpretação jurídica e judicial, pode ser, de alguma forma, referenciado até para o homem. Se ele, por exemplo, em algum momento se tornar vítima, né, nesse caso. Sim, foi como aconteceu nesse caso. E em relação, como a gente está falando mais em relação à Lei Maria da Penha e em relação à proteção à mulher, a gente vai usar esse termo, mas assim, já ficou bem entendido que é uma lei que abarca várias situações de violência doméstica. Então eu vou usar o termo mulher para ficar um pouco mais simples das pessoas. Que é o objetivo primeiro, né, da lei. Que é o principal da lei, mas aí já ficou muito bem explicitado que é aplicável em vários tipos de situações. Uma mulher numa situação dessa, de violência doméstica, como que ela deve proceder? Quem que ela deve procurar? Como que é a atitude que ela tem que tomar perante o agressor? Sim, é interessante você dizer isso, porque talvez muitas pessoas não saibam, mas a Polícia Militar de Minas Gerais, desde 2010, ela instituiu em todo o estado um programa, um trabalho de prevenção à violência doméstica e familiar. Isso no âmbito do estado de Minas Gerais. Certo? Aí o que ocorreu? A partir daí, começou-se a trabalhar efetivamente uma equipe em que ela vai, juntamente, quando a Polícia Militar é chamada através do 190, eles vão acompanhar a vítima. É interessante que não é simplesmente aquela situação, como ocorre em várias ocorrências, em que a pessoa ela aciona o 190 e imediatamente a polícia vai lá, faz o trabalho que tem que fazer realmente, né, se for de prisão ou não, mas nesse caso da violência doméstica é diferente. Nós temos militares que são treinados, eles passam por cursos de especialização nisso, e a partir daí eles vão fazer um acompanhamento daquela família, de forma que eles vão, no primeiro momento, né, quer dizer, aí você falou como a mulher pode
como a mulher pode se estabelecer nesse sentido, se ela está vivenciando uma violência doméstica, então o que ela pode fazer? Nesse primeiro momento, ela pode acionar o 190, a Polícia Militar vai comparecer lá, verificou que é uma situação de violência doméstica realmente. Esses militares, em outras visitas, que na verdade vão ter 2, 3, 4 visitas, eles vão apresentar no primeiro momento. Se aquele momento não foi um momento realmente de ter que atuar como prisão, mas se for uma situação que pode ser trabalhada, né? Aí vai apresentar para o autor a lei, vai apresentar as responsabilizações que são dadas ao autor, no caso aí até como prisão, detenção, né, reclusão, e também verificar e mostrar à vítima como ela vai se proteger, como ela pode se empoderar, como existem os mecanismos que vão protegê-la e como os órgãos estão para isso, sendo a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Judiciário, o Ministério Público, como eles podem atuar para proteger essa vítima e, a partir daí, ela compreender que ela não está sozinha. Porque a Polícia Militar, ela fazendo esse acompanhamento, ela vai dar orientações a essa família, vai fazer o acompanhamento e também os encaminhamentos necessários, seja para o Ministério Público, seja para uma situação de proteção, seja até para a questão de filhos. Se tiverem filhos, eles sob a guarda daqueles pais, pode procurar imediatamente o Conselho Tutelar, né? A Polícia Militar também faz esse caminho, intermedia essa situação, para que aquela família não fique desamparada. Então, a Polícia Militar ela tem esse trabalho assim, de uma forma assim, muito incisiva, porque a gente observa hoje que grande parte das ocorrências da Polícia Militar hoje, elas se dão no ambiente doméstico. E aí o que observa? A gente não pode considerar que uma situação doméstica é uma situação simples, de jeito nenhum. Se a gente for observar, graves crimes ocorrem em razão de uma situação doméstica mal resolvida, de uma situação de um lar mal resolvido. E uma questão de uma situação de uma família desestruturada, pode-se criar, na verdade, N situações em relação às próprias crianças também, né? Que ali naquela situação de uma violência doméstica, sim, a mulher realmente é aquela vítima ali, digamos assim, em que o agressor toma as suas atitudes, seja de violência física, de violência ameaça, mas isso não acaba por interferir em relação às crianças, que são as pessoas mais vulneráveis ali daquela situação. Sim. Então, essa atitude de trabalho preventivo da Polícia Militar, tenho convicção que vem a tentar aparar as arestas em relação a evitar, são medidas preventivas que visam evitar essas situações de crimes mais graves em relação à mulher e até mesmo em relação às crianças, correto? Sim, com certeza. Então, assim, é primordial, né? A Polícia Militar, ela busca cada vez mais proteger a família. Mais do que nunca, nós sabemos que a família, ela é o núcleo da sociedade. Com certeza. Se a família não vai bem, a sociedade não vai bem. Então, a gente tem que buscar... Interessante que... Olha só que situação. Hoje a gente vê que a maioria desses problemas domésticos tem a ver com a questão emocional, né? O descontrole emocional. Sim. É algo que tem que ser trabalhado. Interessante que também nessa pandemia, o quanto nós vimos situações, né, assim, situações assim, que realmente trouxeram graves problemas para as famílias no que tange a questão emocional. Então a gente tem que estar trabalhando isso, tem que buscar os meios, tem que buscar quem pode amparar essas pessoas para que aquilo que deveria ser um lar, né? Um lar se torne, como se diz, entre aspas, né? Um inferno. Sim, né? sim. Então, assim, a gente tem que buscar fazer com que o lar seja um lar para que as crianças elas cresçam num ambiente saudável, né? Em todos os sentidos. Capitão, muitas das vezes a mulher tem esse receio de realmente, mesmo conhecendo todos os meios, conhecendo o número da Polícia Militar, o 190, que pode ligar a qualquer momento, ela mesmo assim sente algum receio de tomar alguma atitude em relação ao agressor. Se algum vizinho verificar a situação de agressão em relação à mulher, alguma violência doméstica, como que ele deve proceder também? Ele pode tomar alguma atitude? Isso é interessante. Há algum tempo atrás, alguns anos, eu penso que isso já acabou, né, pessoal? O pessoal que está nos acompanhando, eu penso que isso já acabou. Mas é o seguinte, tinha-se uma conduta, um pensamento muito superficial de que em briga de marido e mulher... Ninguém mete a colher. Como é que é, né? Até alguém vai falar aí, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí a gente vê que não é assim.
O problema de uma família é o problema de todos, seja do vizinho, seja da rua, seja do amigo, seja do familiar. A gente não pode ter essa mentalidade, esse pensamento fechado, não deixa eles lá se resolverem por si só. É claro que a gente observa que as famílias em geral, quer dizer, cada um tem pensamentos diferentes, tem divergências, mas natural, o que a gente não deve deixar é que essas divergências se tornem agressões, violências, desrespeito, em todos os sentidos. Sim. Então, nesse sentido, o que a gente fala, pessoal? Você tomou conhecimento que seu vizinho está lá, ele está realmente passando por uma situação de um ciclo de violência, uma situação que vocês têm observado isso, algo que está trazendo aí um prejuízo total para aquela família, você tem também uma obrigação como cidadão, como pessoa consciente, como pessoa que tem consideração para aquelas pessoas, de se chegar no primeiro momento, quem sabe até conversar com essas pessoas, mas se verifica que não há abertura para isso, vamos então adotar esses meios. Você pode, no primeiro momento, ter o 190, né? Tem também o 180, que realmente trata da violência doméstica, uma central que trata sobre isso. Tem um 181 também, que é a denúncia anônima, que a pessoa pode fazer, né, se for uma questão para ser averiguada a longo prazo, né, também, certo? Então, quer dizer, há vários meios de as pessoas poderem participar e evitar com que um problema numa família desse jeito, de forma reiterada, que é uma violência realmente pura e cristalina, que ela se torne uma tragédia. Capitão, o senhor falou em relação a um programa que a Polícia Militar tem. Aqui em nossa cidade, como que ele é desenvolvido? Sim. Aqui em Bocaiúva, interessante, como você falou, tem 1 ano e 2 meses que eu estou aqui em Bocaiúva, e nós temos aí realizado diversos trabalhos preventivos, programas sociais, projetos sociais, né? E como isso é um trabalho que, instituído, como eu falei para você, há mais de 12 anos já na Polícia Militar, especificamente, nós temos então a nossa a PP, a gente fala PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que iniciou justamente logo que eu cheguei aqui, no ano passado, de 2021. E hoje nós temos um casal de militares, né? Eles, justamente porque é um homem e uma mulher, para eles poderem tratar da família. Entendi. Então, hoje nós temos aqui a sargento Rubiene e temos aqui também o cabo Lucas Rafael, que eles, então, trabalham diretamente com as famílias. Eles chegam e fazem toda essa visitação, esse acompanhamento. Inclusive, aqui, nós trouxe até aqui para te mostrar, né, uma cartilha que é entregue para as vítimas da violência doméstica, que essa cartilha aqui, cartilha para as vítimas, ela vem aqui realmente trazer a conscientização, apresentar, né, não sei se vocês podem ver, quem está acompanhando aqui, certo? É uma cartilha que a Polícia Militar entrega quando tem essas ocorrências, essas situações. Temos aqui, você vê, até 2 policiais dando o braço, dando a mão a uma mulher, para mostrar que ela tá protegida, ela tem a quem recorrer, certo? Então, assim, essa equipe que nós temos aqui, ela desenvolve trabalhos, assim, de grande magnitude, sabe? Assim, eles já atenderam aqui mais de 100 famílias, somente em 1 ano. É muita gente. Mais de 100 famílias, só que você vai ver que interessante é que, graças a Deus, na maioria dos atendimentos, a situação tem dado resultado positivo. Há situações que a gente vê que não tem resultado. Inclusive, eu estava até conversando esses dias com a sargento Rubiene e o cabo Lucas, e eles me contando de um caso inusitado, que uma situação que realmente a situação da violência ela não se encerrou, continuou o ciclo, aquela situação, e os órgãos judiciais, a Polícia Militar, Civil, tentando resolver a situação, só que esse aí não continuou. E o que ocorreu? E nisso teria saído um mandado de prisão para esse agressor. Que foi instituído através dos relatórios, dos acompanhamentos da Polícia Militar junto ao Ministério Público e Judiciário, só que ele fugiu de Bocaiúva. Aí nós, posteriormente, tivemos informação que ele estava em Belo Horizonte. O que aconteceu? Nós, imediatamente, através desses órgãos, Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, lá em Belo Horizonte, fizemos os contatos, conseguimos levantar onde esse agressor estava e foi realizada a prisão dele, né, porque ele realmente não quis se enquadrar na lei. Então, é o que acontece. Se a pessoa ela não se estabelece na convenção social, se ela não busca realmente
trazer o seu direito como humano, como pessoa, para si e para quem ela convive com ela vai responder pelas essas consequências. E vamos ser sinceros, né? Uma pessoa que teve oportunidades, tendo em vista que já houve uma atuação preventiva da Polícia Militar, de conscientização, e que eu tenho certeza, como o senhor falou, que é de salutar, de grande respeito, além de respeito, tem efeito em relação àquelas famílias, porque é um trabalho preventivo, é um trabalho que vai ter uma construção para evitar esses crimes posteriores. Sim. E se a pessoa não tem condições de seguir as regras sociais, a lei, realmente ela, né, vai responder perante a justiça e sofrer as penas que a lei assevera naqueles casos, né? Sim, e justamente. Eu sou muito favorável e defensor dessas políticas voltadas mesmo à prevenção, que eu acho que conscientização é tudo. Sim. E hoje a nossa intenção mesmo é de levar conhecimento, de levar conscientização a todos que nos acompanham. No sentido de quê? No sentido que às vezes a mulher está amparada, tem a quem recorrer. E como nós até mais cedo falamos, se a gente for discorrer sobre a lei, a gente vai ter assunto até acabar. Então, assim, sim. É muito assunto para discorrer, muito assunto para tratar. Então, assim, é salutar a gente utilizar a internet de uma forma consciente, de uma forma que a gente vai levar aprendizado, que vai levar conhecimento. E é essa a nossa intenção aqui. Dando continuidade, quais medidas podem ser tomadas em relação à proteção da mulher depois que acontecem essas agressões, depois que acontecem essas situações? O que pode acontecer em relação ao agressor e que medidas assim urgentes podem ser tomadas? Sim. Então, a Lei 11.340, de 2006, ela foi estabelecida, foi sancionada no Brasil, né, nesse ano de 2006, após lutas diversas de muitas mulheres, principalmente dessa situação crítica que passou a Maria da Penha, em que ela sofreu disparo de arma de fogo, descarga elétrica, né? E aí, inclusive, na época o Brasil não tomou inicialmente as providências que deveriam ser tomadas de imediato. Inclusive, ela teve amparo na Corte Interamericana, que também deu algumas recomendações para o Brasil, que até então, esse agressor dela, né, ele, depois de, como a gente viu ainda, depois de mais de 20 anos, é que ele, então, foi denunciado, que ele foi, então, responsabilizado pelo crime. E nisso, a partir dessa lei, né, que foram trabalhadas diversas questões, realmente se colocou essas medidas protetivas, e tem essas medidas protetivas até de urgência. Interessante que elas podem ser aplicadas de imediato, né, tanto pelo delegado e também de ofício pelo juiz, e até nos lugares, nas cidades onde não haja juiz, não haja delegado, até a própria Polícia Militar já pode adotar, né, essa postura para, então, fazer com que essa mulher seja amparada imediatamente. Porque isso não tem espera, não tem como você esperar, eu vou procurar hoje, vou esperar daqui um mês para resolver minha situação. São situações de urgência, né? São situações realmente de urgência. Então, onde não há nem delegado, nem juiz, e aí a própria Polícia Militar já adota essas providências para essas medidas. Por exemplo, a mulher, ela pode ser, no caso, amparada em situações encaminhada para realmente uma casa de proteção, por exemplo, é uma das medidas de urgência. Pode ser determinada até a separação dos corpos, dessas pessoas de forma imediata. Pode ser, então, verificado com que esse agressor, em que ele chegue uma distância mínima daquela ofendida, daquela mulher. Ou seja, ele não pode chegar, suponhamos, né, pode-se determinar que você não pode chegar a menos de 100 metros dela. Né? Isso é determinado. Sim. E é tratado a respeito. E porque se isso acontecer, o que ocorre? Imediatamente, qual que é a punição para isso? Esse agressor pode ser determinado por ele imediatamente a prisão preventiva. A prisão preventiva. Ou seja, se ele não cumpre essas medidas protetivas de urgência, ele vai realmente, então, sofrer consequências com a prisão. Por exemplo, né? Sim. Em relação à questão da mulher também, ela procurou a Polícia Militar, tomou todas as providências. Ela pode desistir do processo após ter tomado essas providências em relação ao agressor? Como que fica essa situação? Sim, eu estava até mais cedo, quando a gente chegou aqui, a gente estava conversando a respeito disso, e eu tratava também sobre esse assunto, porque é interessante, só um caso
é uma situação inusitada, porque muitas vezes a mulher, quando ela aciona o 190, ela aciona o 190 e às vezes ela fala assim, quando a polícia militar chega lá, né, para tomar já as providências de imediato, já fala assim, não leve ele não prende ele não, porque, na verdade, eu queria que desse só um susto nele, não é para prender, não. Aí, assim, parece engraçado, né, pessoal? Mas realmente é isso mesmo. As pessoas, aí a mulher pensa que a polícia militar vai chegar ali para dar um susto. E vou te falar, trazer para você também. A polícia militar, ela não dá susto em ninguém. Ela não dá susto, certo? O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que chegar lá e adotar as providências legais que são previstas para que a polícia militar adote. Nesse caso, por exemplo, imagina só, a mulher está lá, roxa, com hematomas, está chorando sem parar. Eu vou só dar um susto. Só chamei só para assustar. E não é somente isso, né, capitão? Porque tem o deslocamento, tem todo vamos dizer assim, né, um dinheiro público que é ali utilizado em relação à proteção da mulher. E a partir do momento que ela aciona a polícia militar para tomar providências, as providências têm que ser tomadas. Né? Tem que ser tomadas. Justamente. E aí o que ocorre a partir daí? É como a gente já verifica. Num caso de lesão corporal já verificada, que isso ocorreu em razão da violência doméstica, então não existe situação que a mulher fale, eu não quero mais, eu quero me retratar, né? Que retratar seria desistir. Sim. Eu não quero. Nesse momento, o autor ele vai ser responsabilizado, vai ter o BO, ele vai ser encaminhado, vai ser preso de imediato. E agora, em outras situações, o que ocorre? Você pode falar, não, então existem exceções? Na verdade, é o seguinte, a mulher ela não pode desistir de maneira alguma, mas em situações avaliadas juridicamente, no caso de uma audiência com o juiz, se ela chegar lá na hora e ela desistir, retratar e o juiz verificar que realmente merece atenção para aquilo se encerre, aquele processo se encerre, ele pode então determinar o encerramento ali naquele momento. Por quê? Na maioria das vezes, Manuel, o que ocorre? A mulher, ali, muitas vezes, ela pode ser coagida. Até para isso, ela pode ser coagida a não continuar com o processo. Sim. O agressor falou, se você continuar com o processo, você vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer isso, isso e isso. Tá? E você vai ver. Ou seja, olha aí a violência psicológica. Aí pode entrar violência patrimonial, moral e outras coisas mais. Então, ele coage a pessoa a querer desistir, não dá andamento do processo, para que o autor, o agressor, ou a agressora que for, ele não seja responsabilizado. Então, somente perante ao juiz que ele vai avaliar e verificar se realmente vai dar andamento no processo ou não. Certo. Nós já tratamos assim, de muitos assuntos em relação à questão da lei, à questão da prevenção, de proteção em relação à mulher também. Em situações de evitar que a violência doméstica aconteça, né? De todas as formas, o que a lei quer é que não aconteça a violência doméstica. Justamente. Ocorrendo a violência doméstica, tem todo esse aparato junto à Polícia Militar, depois, né, um inquérito policial realizado na Polícia Civil e depois se transforma em um processo judicial em que o agressor venha responder e pode ser penalizado, pode ser preso realmente por conta disso ou se descumprir uma medida protetiva. Hoje eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo e vai ter muita gente também que depois vai verificar o nosso vídeo em nossas redes sociais. E creio que boa parte dessa população é jovem também. Sim. E um dia pode ter sonhado em ser um policial militar, chegar ao posto de capitão. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como a pessoa deve galgar esse caminho, umas palavras motivacionais em relação à bela profissão que o senhor tem. Agradeço, Manuel, por essa deferência, né, por essa consideração. Assim, só para a gente deixar uma ideia também, para a gente, assim, de certa forma, concluir essa questão aí da Maria da Penha, antes de te responder. Sim. É interessante, pessoal. Na época em que a Maria da Penha começou essa manifestação, essa reivindicação para buscar esses direitos, houve um grande número de mulheres que foram também manifestar. Né? E justamente o que se falava? Que o slogan era nessa época, lá nos anos, né, nos idos de 1980,
era justamente isso: quem ama não mata. Quem ama não mata, né? A história nos traz isso, que o slogan daquela época era isso: quem ama não mata. E por outro lado, o que a gente tem que compreender? Que quem ama cuida. Quem ama cuida. Zela, olha cuida, só, a palavra verdade. cuidar tem a ver o quê? Que você está querendo dar o seu melhor para o outro. Sim. A gente tem que levar o melhor para o outro, né? Então, quem ama, cuida. Então, nesse sentido, trazer uma ideia para todas vocês, mulheres que estão nos acompanhando, familiares, se algum de vocês sabem de uma situação de violência doméstica, não tenha medo, né? Procure realmente os órgãos responsáveis, procure a Polícia Militar, nós vamos estar lá à disposição. E é o seguinte, qual que é a questão? O que a gente diz também? Você não deve ficar calado. Por que muitas vezes o que é mal aparece mais? Por que o errado aparece mais? Porque as pessoas que deveriam atuar na sua consciência, no seu entendimento, na sua ideia de papel como cidadão, ele não faz o que tem que fazer. Então, o que eu venho a falar para vocês? Ajam com o seu papel de cidadão consciente, de pessoa que querem contribuir para a sociedade. Claro. Né? Então, nesse sentido, eu gostaria até de deixar já uma frase que ilustra sobre isso. Sim. Uma frase do Martin Luther King, que ele traz justamente isso. O que me incomoda não é o grito dos maus. É o silêncio. Mas é o quê? É o silêncio dos bons. Sim. Então, nós que buscamos ser bons, no sentido de sermos pessoas conscientes, nós temos que fazer valer a nossa palavra, a nossa atitude, para que o mundo, para que as pessoas, para que as coisas mudem. E a gente não deve ficar esperando, eu tenho que ficar esperando assim, Manuel, você que tem que mudar, Manuel. É o Sidney, né, Sidney, que está ali atrás. Você que tem que mudar, não sei quem tem que mudar. Primeiro, parte de nós. A mudança, verdade, primeiro, é de cada um de nós. Que aí a gente já tem essa noção, essa consciência de que as coisas, a partir disso, podem tomar um rumo diferente. Com certeza. E aí, agora, respondendo a sua questão, da questão da Polícia Militar, é o seguinte, né, realmente a Polícia Militar, né, é um órgão, uma instituição de vai fazer agora 247 anos de existência, Manuel. Muito. Na verdade, é a instituição mais antiga do estado de Minas Gerais, quiçá, né, do Brasil, né, quiçá do Brasil. Então, assim, a Polícia Militar, graças a Deus, graças aos dragões, né? A gente falava-se dragões anteriormente, verdade, né? Verdade. A história traz isso. Graças aos grandes homens que lutaram pela segurança, pela força pública, que lutaram pelo nosso Estado, veio se desenvolvendo da forma que veio, e nós estamos aí, então, completando esse ano 247 anos, né? Tanto que nós temos esse slogan, né? Nossa profissão, sua vida, né? Nossa profissão, sua vida, porque a gente quer cuidar do maior patrimônio que nós temos, que é o quê? A vida de cada um dos mineiros, né? A vida de cada um dos nossos mineiros. Sim. Então, é o seguinte, a Polícia Militar, ela vem sempre realizando concursos, concursos de diversas formas, né? Nós temos aí hoje 2 formas de ingressar na Polícia Militar. Na verdade, você pode ingressar hoje como soldado e pode entrar hoje como cadete, certo? Aí são 2, como se diz, a gente vê que são 2 esferas, 2 formas de você ingressar, que você entra como praça ou como oficial, certo? No meu caso, eu fui praça também, né, e hoje estou como oficial. E, né, graças a Deus a gente vem com a ajuda de Deus, né, com o amor que a gente tem pela profissão, buscando desenvolver cada vez mais. E a gente tem que sempre agradecer muito a Deus, agradecer as pessoas que estão ao nosso redor, né, porque com certeza ninguém de nós vive sozinho, né? Todos nós. Tem um livro que eu li há pouco tempo que fala justamente isso. Pessoas precisam de pessoas. Verdade. Pessoas precisam de pessoas. Se você não gosta da outra pessoa, você não gosta de pessoas, você vai gostar de quem? Você vai gostar de você? O homem é um ser social. Né? A gente nasceu para viver em sociedade, a gente não sabe, né? A gente não vive sozinho no mundo. Né? Isso aí é verdade. Sim. Então, aí nesse sentido, que a gente vem, graças a Deus, desenvolvendo, estamos aqui há 1 ano e 2 meses em Bocaiúva. E aí é o seguinte, nós temos os concursos. Para você ingressar como soldado hoje, exige um curso superior em qualquer área,
Também, como oficial, quando você entra primeiro como cadete, até desenvolver nos outros postos. Aí, hoje exige, é o requisito, é o curso de Direito, né? Sim, também. sim. Você pode fazer até com, no máximo, de 30 anos, né, de idade. Então, assim, quem tem até 30 anos pode, então, ingressar, pode estudar para isso, né? Sim. Só que, assim, na verdade, exige... É uma profissão, vou falar para você, é uma profissão que exige muito. Mas é o seguinte, nada na vida é fácil, né? Não. E quem disse que ia ser fácil? Na verdade, nada na vida é fácil. Porque se fosse fácil, que direito que nós teríamos de ser o braço do Estado, de ser a proteção do cidadão, de utilizar uma arma de fogo, na verdade, de fazer valer o direito, de fazer valer a coesão social? Sim. Então, a pessoa, para ela realmente vestir uma farda dessa... Tem que ser qualificada. Vestir uma farda dessa, isso aqui a gente diz na Polícia Militar que isso aqui não é um pano. Não é um pano. Isso aqui é uma segunda pele. A Polícia Militar diz isso, que isso aqui é uma segunda pele. Então, na verdade, isso faz parte de nós, compreende? Sim. Faz parte de uma forma que, às vezes, mesmo quando o policial, depois de 35 anos de serviço, que hoje é previsto de acordo com a nova legislação, 35 anos de serviço, ele vai sair da Polícia Militar, mas a Polícia Militar não sai dele. Sim. Não sai dele. E é interessante que tem uma frase do Castro Alves, um poeta brasileiro, que em todas as academias de Polícia Militar fala justamente disso. Porque nós trabalhamos com a frase... Antes eu vou falar a frase. Nem cora o livro de ombrear com o sabre, nem cora o sabre de chamá-lo irmão. Já ouviu essa frase? Essa não, sinceramente não. Estou ouvindo agora. Nem cora o livro de ombrear com o sabre, nem cora o sabre de chamá-lo irmão. Isso tem tudo a ver com a nossa profissão, com o ser policial militar. Sim. Por quê? Essa frase, que é uma frase com português mais arcaico, né, lá dos idos do século XX mesmo, do início do século XX, ela traz para nós que a polícia militar, o policial, ele age com a força e com a inteligência. Ou é o livro, a técnica aliada a essa força do Estado, com a progressão, que a gente tem toda uma técnica de progressão de uso de força e tudo mais, mas tudo o quê? Embasado na lei, embasado em legislação, embasado em treinamento, compreende? Então, assim, a gente vive isso 24 horas por dia. Verdade. Vou te dizer que é 24 horas por dia mesmo, porque às vezes tem pessoas que pensam assim, eu vou entrar na Polícia Militar, eu vou estudar a lei, vou entrar e pronto, depois eu vejo o que eu faço. Rapaz, não pensa assim não, porque você é policial militar 24 horas por dia. Eu com farda ou sem farda, eu sou policial. Minha vida no interior do quartel e fora do quartel, ela acaba se tornando uma só, compreende? Então, assim, a gente tem que ter uma conduta, realmente buscar ter uma conduta proba, ilibada, da forma mais... como se diz, mais transparente possível. Sim, porque nós temos hoje uma ideia, na verdade não é de hoje, mas para a gente compreender um pouco o papel do policial militar, ele é um pedagogo da cidadania. Olha só, que responsabilidade que é pedagogo da cidadania. Suponhamos, né, eu ter que fazer a pessoa entender e ela aprender que ela tem que buscar um ambiente social harmônico. Sim. Que ela tem que buscar viver numa tranquilidade pública. Que ela compreender que o crime não compensa. Quer dizer, então, assim, nós somos pedagogos da cidadania. E o quão, às vezes, é complexo essa questão. Difícil. É complexa essa questão, porque nós lidamos com decisões de gestão de segurança pública o tempo todo na rua, lidando com todos os tipos de pessoas, de todos os níveis sociais, econômicos, de todos os tipos de religiões, de credos, de raças. Nós lidamos com todo tipo de pessoa o tempo todo. Então, como a gente tem que ter um treinamento, o quanto a gente tem que ser preparado diariamente para lidar com isso, né? Então, assim, por isso que eu estou fazendo assim, um panorama de algumas coisas para mostrar, porque, assim, a Polícia Militar, qual que é o diferencial de um militar para um civil, Manuel? Aí talvez você fale, o que é diferente um militar de um civil? Primeiramente, a gente vai verificar valores. Valores.
Na Polícia Militar, olha só, os principais valores que nós temos na Polícia Militar hoje, né, e sempre foi assim, hierarquia e disciplina. Tem muitas pessoas que não conseguem vivenciar um ambiente militar, ou o que a gente chama de ambiente castrense, a caserna, justamente por isso, porque ela não consegue viver ou conviver num ambiente de hierarquia e disciplina. De você ter que compreender que o meu superior, ele me dá uma determinação e eu tenho que cumprir, certo? Claro que totalmente situações manifestamente legais, né? Sim, sim, claro. Certo? E da mesma forma que eu, no meu posto, tendo as pessoas que estão comigo ou subordinados, eles também deverão cumprir. E eu também manter um ambiente harmônico com os meus pares, da mesma forma. Mas sabendo o quê? É hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Hoje, quanto mais nós estamos verificando quão tem sido difícil as pessoas lidarem com isso. Antigamente, você chegava para o seu pai, para a sua mãe, talvez você faça isso, que o pessoal da nossa época ainda é assim. A gente chega para o pai, para a mãe, chama de senhor, chama de senhora, pede a benção. E fala, não é benção, não, fala benção, né? Benção, mãe, benção, pai, não é assim? Verdade. Quer dizer, verdade. Hoje, quantos filhos têm feito isso? Isso demonstra o quê? Valores. E significa respeito, significa disciplina, né? Significa hierarquia. Você entender, não, o meu pai, ele é a pessoa que me guia, a minha mãe é a pessoa que me guia, a pessoa que me criou, que me conduziu. Então eu devo esse respeito para ela, devo esse respeito para essa pessoa. E da mesma forma lá na Polícia Militar, é assim também. Nós chamamos uns e os outros, cada um no seu grau, chama o seu superior de senhor e senhora. Eu posso ter uma idade até mais nova, e eu chegar e alguém ser mais velho do que eu, e ele me chamar de senhor. Porque a gente pensa assim, vou chamar de senhor quem é mais velho do que eu. Não, mas na Polícia Militar, o mais velho, entre aspas, é o mais antigo, que seria aquele que realmente tem uma superioridade, entre aspas, só na hierarquia, né? Sim, seja sim. o que, né, dos oficiais, que a gente demonstra as estrelas, seja os praças, né, nas divisas que tem também. Cada um no seu grau vai respeitar cada um e vai ser conduzido, né, cada um, quer dizer, na sua hierarquia, ele vai liderar aquele que está abaixo hierarquicamente dele, certo? Então, assim, a gente fazendo um panorama, assim, rapidamente, né, sobre essa vivência militar, para quem tem esse interesse, tem essa ideia, realmente é muito bonito. É muito bonito, mas tem que ser uma pessoa de fibra, uma pessoa de valor, realmente, uma pessoa que tenha firmeza no que ela quer e saiba o que ela quer. Porque se ela não tiver essa firmeza, ela não consegue se manter firme, certo? Capitão, muito, muito mesmo agradecido pela aula em relação à Lei Maria da Penha, por essa aula motivacional também. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso aí para quem tem nos acompanhado aí hoje. De aprendizado mesmo, eu reforço mais uma vez e agradeço que o senhor prontamente aceitou o convite de estarmos aqui hoje, transmitindo esses valores, transmitindo conhecimento, transmitindo, inclusive, motivação, que eu acho que todo papo, toda conversa, a gente tem que levar um aprendizado. E hoje pode ter certeza que todo mundo que acompanhou tem levado e digo eu mesmo, em relação a todos os assuntos que nós tratamos. Coloco aqui à disposição de outras vezes o senhor vir falarmos sobre outros assuntos. Que o nosso interesse é realmente falar um pouco sobre questões de direito. E direito envolve vida. Justamente. Direito envolve tudo em relação à vida, né? Então a gente pode tratar de muitos outros assuntos. Foi muito proveitoso. Mais uma vez agradeço. E as portas aqui da nossa live, às 19 em ponto, está aí à sua disposição, viu? Nossa, Manuel, agradeço mais uma vez. E eu falo que agradeço, né, porque não há mais nobre na vida do que a gente poder agradecer. Hoje mesmo a gente falava disso. Situações complexas que vivenciamos ainda com essa pandemia, né? Quantas situações que foram realmente desafiadoras, né? Mas graças a Deus estamos aqui hoje, firmes e fortes,
vocês aqui, né, com esse programa, com esse momento com as pessoas. Então, a gente tem que agradecer cada vez mais. Então, agradeço a todos que nos acompanharam, espero que tenham gostado. Na verdade, a gente falou de forma um pouco não tão aprofundada, até porque o tempo não permite, né, mas nós estamos à disposição lá na companhia, quem quiser conversar a respeito, procurar também a PPVD, que é a nossa patrulha contra a violência doméstica, ela está à disposição de lá dos senhores e senhoras, todos que nos acompanharam. Então, agradeço cada um mais uma vez, né, que, se Deus quiser, estaremos aí à disposição para outros momentos e que vocês aí, né, com certeza, levem muito mais informação, levem muito mais essa construção de conhecimento, né, para todas essas pessoas que estão nos acompanhando. Agradeço aí ao portal também Bocaiúva Online e na próxima terça-feira, 19 em ponto, estaremos aí. Obrigado, viu, capitão?